Neste culto que encerra esta semana de celebrações do Sesc Centenário da nossa igreja, quero fazer o registro, fazer algumas menções, prestar a homenagem, em nome de toda a igreja, a alguns setores da vida da nossa igreja. Quero fazer a menção e prestar a homenagem aos pastores da igreja, me dirigindo ao reverendo Abival, pastor emérito, ao reverendo Eliseu, pastor jubilado, e em nome de vocês nós homenageamos todos os pastores que nos antecederam e também aqueles que são os atuais pastores que compõem o corpo pastoral da nossa igreja. Me dirijo também ao conselho da nossa igreja, conselho que nestes 150 anos tem conduzido esta igreja com firmeza, com carinho, com direção, com orientação ao lado dos seus pastores. Também me dirijo aos nossos diáconos, pelo trabalho valoroso, e com eles nós homenageamos todos os voluntários, especialmente nessa semana, todos aqueles que se mobilizaram intensamente para realizar esta programação nesses dias, mas todo o trabalho feito ao longo destes 150 anos com diáconos e com voluntários. Também prestamos a nossa homenagem às instituições parceiras da primeira igreja. A diretoria da CM se faz representar hoje aqui no nosso culto e nós nos dirigimos à diretoria prestando a nossa homenagem, que é extensiva a todas as parceiras da igreja que são promotoras da vida, do cuidado, do bem-estar humano. Nós louvamos a Deus pela existência dessas instituições. Também quero me dirigir aos nossos funcionários, na pessoa do seu administrador, do nosso administrador, o Rodney, trabalho valoroso que eles têm realizado ao longo dos anos nesta igreja. Faço menção à comissão do Sesc Centenário, o presbítero Ítalo como relator, e na pessoa dele homenageio todos aqueles que compõem a comissão do Sesc Centenário e que trabalharam durante os últimos 2 anos para que várias das realizações estivessem prontas nesta comemoração. Também quero me dirigir aos músicos, na pessoa do maestro André Russo, e na pessoa dele homenagear todos os componentes do coral, da banda da nossa igreja, os músicos da orquestra que tocaram nos outros dias. Vocês contribuíram em muito para o louvor e a glória de Deus. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, integrantes da vida litúrgica da nossa igreja. Oremos nesta hora. Pai, agradecemos-te por tua presença conosco e queremos nesta hora, de modo sereno, tranquilo, calmo, abrir o nosso coração para recebermos a tua palavra. Tu tens falado, ó Deus, à tua igreja, deste púlpito, ao longo das décadas e dos séculos. Pedimos-te que tu nos visites de um modo muito especial nesta manhã, iluminando o texto lido, para que haja compreensão deste texto. Mas que não fiquemos, ó Deus, apenas na compreensão. Que haja verdadeira apropriação desse texto para a nossa vida, para a orientação da nossa conduta, do nosso comportamento, das nossas atitudes, para que a imagem do teu Filho, Jesus Cristo, possa ser formada, possa brilhar na vida, na personalidade, no caráter de cada um dos integrantes desta igreja e da tua igreja. Nós oramos no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Falar sobre o futuro é sempre arriscado. Eu fiz uma pequena coletânea de algumas previsões equivocadas a respeito do futuro. Na verdade, algumas apostas quanto ao futuro que não se revelaram verdadeiras. Cito para vocês algumas delas. Em 1872, o fisiologista francês Pierre Pochet escreveu: "A teoria dos germes, de Louis Pasteur, é uma ridícula ficção." Em 1900, William Thomson Kelvin, físico inglês, escreveu: "O raio-x é uma mistificação, não terá nenhuma utilidade."
Em 1903, o presidente do Michigan Bank aconselhou Henry Ford: o cavalo está aqui para ficar, contudo, o automóvel é apenas uma novidade, uma moda passageira. Em 1977, Ken Olsen, executivo do setor elétrico, disse: não há qualquer razão para as pessoas terem um computador em casa. E um pouco antes, 1945, o almirante William Larry disse ao presidente dos Estados Unidos, Truman: a bomba atômica nunca explodirá. E estou falando como um especialista em explosivos. Previsões que se revelaram falsas quanto ao futuro. Um dos grandes pensadores da atualidade, Anthony Giddens, observou que o chamado mundo moderno ele é marcado pela incerteza e pela insegurança, pois quanto mais conhecimento se acumula, maiores são na vida dos seres humanos a incerteza e a insegurança. Conhecimento, para ele, Giddens, não é sinônimo de certeza, mas de incerteza. A única certeza que nós temos é que aquilo que nós sabemos hoje será modificado nos próximos anos por novas descobertas ou por revisões científicas que serão feitas. Paradoxalmente, a única certeza, portanto, que nós temos transformou-se numa incerteza, que caminha de mãos dadas com a insegurança no nosso tempo. Assim, fazendo coro com o lógico britânico Karl Popper, se pode afirmar que os fundamentos das certezas da atualidade repousam sobre a areia movediça. Uma outra forma de dizer isso: o escritor Rubem Alves, falecido no ano passado, captou com o brilho que lhe era peculiar este sentimento de incerteza quanto aos fatos, quanto ao futuro, e a insegurança que acompanha este sentimento de incerteza e que está presente na vida de todos os seres humanos. E ele fez isso por meio de uma crônica, que reproduzo parcialmente para vocês e resumidamente. Um homem muito rico, ao morrer, deixou as suas terras para os seus filhos. Todos eles receberam terras férteis, valiosas, exceto o filho mais novo. A esse filho mais novo coube um charco, sem nenhum valor do ponto de vista da agricultura. Os amigos desse moço o procuraram, entristecidos, solidarizaram-se com ele, lamentaram a injustiça que lhe havia sido feita. Mas do moço ouviram somente a seguinte frase: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Passados alguns anos, veio uma seca terrível sobre o país. As terras dos seus irmãos foram devastadas, as fontes secaram, os pastos ficaram esturricados, o gado morreu, mas o charco que ele recebera transformou-se num oásis. No meio de toda aquela sequidão, ele ficou rico, comprou um lindo cavalo branco, em decorrência da riqueza que recebera, que adquirira. Seus amigos compareceram, organizaram uma grande festa para celebrar a mudança da sorte do amigo, mas dele só ouviram uma frase: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, o cavalo de raça que ele adquirira a alto preço fugiu. Ele ficou triste, os amigos vieram, lamentaram, e ele repetiu: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Mas passados 7 dias, o cavalo retornou e trouxe em sua companhia 10 cavalos selvagens preciosíssimos. Lá estavam os amigos novamente para celebrar e para ouvir a frase que você já deve ter decorado: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Dias depois, o filho deste homem, menino de pouco juízo, resolveu montar um dos cavalos selvagens. Foi lançado ao chão, quebrou a perna. Vieram os amigos, se solidarizaram, e ele disse: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Poucos dias depois, estourou uma guerra. Vieram os representantes do rei para recrutar os soldados. O filho que quebrara a perna não foi levado à guerra. Os amigos comemoraram isso com ele, e ele repetiu: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá.
E a história pode prosseguir. Tendo a concordar, seja com esta sensibilidade poética de Rubem Alves ou com o modo acadêmico de Anthony Giddens, tendo a concordar que nós, seres humanos, vivemos sob a espada da provisoriedade e a espada da incerteza. Realmente, não há nada sobre a terra em que possamos nos agarrar e dizer: isto é definitivo, esta conquista me dará segurança para toda a minha vida. Nós vivemos sempre de um ponto de vista provisório e incerto a nossa vida sobre a terra. Mas, quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, versículo 28 que lemos, quando nós olhamos, por exemplo, para Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, tudo começa a mudar. A nossa perspectiva é iluminada. O apóstolo Paulo experimentou na própria pele a provisoriedade, a incerteza que acompanham os seres humanos. Por volta do ano 57, ele escreveu a carta que nós lemos há pouco, a carta aos cristãos que viviam em Roma. Os cristãos a essa época eram poucos em Roma, logo quase ninguém na poderosa Roma tomou conhecimento da carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ninguém que tivesse influência leu a carta escrita pelo apóstolo Paulo. Afinal, de uma perspectiva não cristã, havia outras coisas muito mais interessantes para serem lidas naquela época. Os decretos imperiais, havia poesia, havia filosofia, existiam os manuais de estratégia bélica para serem lidos, e ninguém poderoso tomou conhecimento da carta que Paulo escrevera aos romanos. Mas esta carta, com o passar dos anos, exerceu um impacto, uma influência tão forte, que todos os escritores romanos juntos não conseguiram exercer esta influência que a carta de Paulo aos romanos exerceu. Paulo não possuía contatos poderosos na sede do império, ele era um cidadão romano obscuro, mas tão logo iniciamos a leitura desta carta, nós começamos a compreender por que ela exerceu tanto poder, tanta influência sobre a vida dos seres humanos, seja na época de Paulo ou nos dias atuais ou ao longo de toda a história da igreja cristã. A razão é a seguinte: neste mundo provisório, neste mundo em que nós nos limitamos a dizer se é bom ou se é mal, só o futuro dirá, nesse mundo em que nós tememos abrir a nossa boca e sermos desmentidos no dia seguinte ou na semana seguinte, na afirmação que fizemos, neste mundo de incertezas e de inseguranças, Romanos 8 descortina pelos olhos da fé um cenário completamente diferente de tudo que nós conhecemos e de tudo que nós experimentamos nesta vida. Paulo ensina que há algo que pode ser conhecido, há algo que pode ser dito e há uma certeza que pode ser adquirida pelo cristão, uma convicção que pode sustentar-nos ao longo da nossa jornada. E é isso que eu passo a compartilhar com vocês nesta hora. Olhe novamente comigo para o versículo 28 que lemos há pouco. Assim diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nos 150 anos de existência da primeira igreja, as gerações que se sucederam provaram, experimentaram este conhecimento, esta afirmação paulina. Fossem escravas, tais como Maria, Felismina, Joana e Leonor, que figuram no rol de membros do templo da 24 de maio, ou intelectuais da estatura do gramático, poeta e pastor desta igreja, reverendo Otoniel Mota. Aliás, porque Otoniel Mota fazia coro com Paulo, ele pôde escrever a bela poesia, que é um hino do nosso inário, que assim diz: os espinhos tantos que nos vêm sangrar, são remédios santos para nos curar, onde existe a graça do bondoso Deus, tudo o que se passa nos conduz aos céus. Não há dor
que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que Tu mesmo a levas com imenso amor. Reverendo Otoniel Mota, autor desses belos versos, teve uma filha acometida pela tuberculose. Enfrentou muitas dificuldades para encontrar um lugar à época onde pudesse interná-la para o tratamento de saúde, e dessa amarga experiência familiar nasceria a Vila Samaritana, que haveria de se tornar na Associação Evangélica Beneficente, que ao longo dos seus mais de 80 anos de existência tem abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Nós, Primeira Igreja, nestes 150 anos, temos a certeza, a convicção, a experiência, os espinhos tantos que nos vêm sangrar, são remédios santos para nos curar. Mas nós, Primeira Igreja, nestes 150 anos, também aprendemos que não há dor que não tenha um fim divino, não tenha um propósito divino e da qual Deus não possa extrair algum bem para nós. Sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, sejam elas agradáveis ou sejam elas desagradáveis. E este trabalho divino em nós, Igreja do Senhor, tem um propósito, uma finalidade que foi estabelecida pelo próprio Deus, conforme nos apresenta o versículo 29 do texto que nós lemos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabemos que fomos predestinados, escolhidos, eleitos por Deus, mas nós não fomos predestinados, escolhidos e eleitos por Deus, para que fiquemos de braços cruzados esperando a nossa entrada no céu, esperando a vida que haverá de começar depois da morte. Não é esse o propósito da eleição. Se você tem esse tipo de ideia, abandone essa ideia. Nós não fomos eleitos para irmos para o céu apenas para uma eternidade distante. Nós somos eleitos e fomos eleitos para uma vida de santidade, para uma vida que imita a vida de Jesus, uma vida que glorifica a Deus aqui nesta terra, neste tempo no qual nós vivemos. Por isso, boa parte da discussão sobre a eleição, a predestinação, está equivocada, pois centraliza a atenção na eternidade passada ou na eternidade futura, e os eleitos não sabem o que devem fazer no tempo presente para que testemunhem de fato a sua eleição. Por que Jesus foi eleito? Por que Jesus foi escolhido? Você já se perguntou? O próprio Cristo respondeu: para servir, para revelar a face amorosa do Pai Celestial. Foi Ele quem disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo assim falou da sua missão. Nós sabemos que as realidades ao nosso redor continuarão mudando, mas, embora o mundo ao nosso redor mude, há algo que não mudou nos últimos 150 anos. Há algo que não mudará nos próximos 150 anos. Há algo que permanece da mesma forma desde que o mundo é mundo e haverá de continuar assim até o fim. Não mudará jamais: a alma humana. A alma humana em qualquer época será sempre a mesma. Por isso, sempre haverá lugar para uma igreja empenhada em seguir nos passos de Jesus Cristo. Igreja que saiba acolher os fracos, que saiba encorajar os desanimados, amar os discriminados, aceitar os diferentes e repreender os soberbos, os orgulhosos. Sempre haverá espaço para esta igreja e para a sua missão. Portanto, mais do que predestinados para o céu, a igreja foi escolhida para ser na terra um pouco do céu, para trazer para a terra um pouco da realidade celestial na qual nós acreditamos. Paulo prossegue: que diremos?
pois, à vista destas coisas, pergunta o apóstolo Paulo, tendo exposto a majestade do plano divino, tendo discorrido sobre os mistérios da eleição daqueles que compõem a igreja, é chegada a hora de dizer algo. E como é que Paulo disse? Como é que Paulo se expressou? Ele se expressou por meio de perguntas retóricas, perguntas que são verdadeiras explosões de júbilo e de louvor, segundo o registro que nós temos na carta que lemos há pouco. Diz ele: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele tivesse perguntado apenas, quem será contra nós? Ele teria uma lista enorme. Alguns exemplos: os judaizantes do seu tempo, os mercadores da palavra de Deus do seu tempo, o próprio Império Romano, o Coliseu, os leões. A lista seria enorme, mas, impelido pela fé, Paulo fez preceder a segunda sentença a frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pouco importam os adversários, pouco importam as adversidades, Deus está conosco. Deus está presente ao nosso lado. É isto que Paulo afirma com toda a força nesta passagem. Mas Deus não é apenas o protetor supremo da sua igreja. Ele é também o provedor de todas as necessidades do seu povo, da sua igreja. Veja o que disse Paulo no versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dar algo pode exigir algum desprendimento, pode exigir alguma generosidade, mas dar a si mesmo exige amor, e amor absoluto. Exige amor absoluto. Será que aquele que deu o seu próprio filho para a nossa salvação sonegará a nós algum bem, deixará de suprir alguma necessidade daqueles pelos quais ele enviou o seu filho para salvá-los? A existência da Igreja Presbiteriana Independente, a existência da primeira igreja, ao longo destes 150 anos, é o testemunho que aquele que fez de nós o seu povo também tem nos dado, também tem suprido a cada uma das necessidades do seu povo, para que o Evangelho continue sendo proclamado a todas as pessoas. Mas Paulo prossegue: quem acusará a igreja? Quem a condenará? Quem fará acusação contra os eleitos de Deus? Por mais que nós nos orgulhemos de nossa história, e nós nos alegramos por ela e nela, por mais que nós tenhamos alegria pelo testemunho destes 150 anos, por mais que nós relembremos e celebremos as conquistas realizadas por esta igreja, nós precisamos, nós devemos reconhecer que temos sido mantidos em pé pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus, somente pela misericórdia de Deus e pelo perdão de Deus, e não pelas nossas qualidades ou credenciais humanas, sejam elas quais forem. Ao longo destes 150 anos, aqueles que pertenceram e aqueles que pertencem a esta igreja experimentaram e têm experimentado o perdão gracioso de Jesus, o frescor de uma nova vida, uma vida perdoada, uma vida no poder e na graça de Jesus, uma vida sem culpa e sem condenação. A igreja, seja a igreja em geral ou esta igreja em particular, não é perfeita e nunca o será. A diferença entre a igreja e as demais instituições é que a igreja sabe que foi perdoada e que só é igreja pela misericórdia e pelo perdão de Deus. Essa é a diferença básica entre a igreja e as demais instituições. Prossegue Paulo: haverá porventura algo que possa nos separar do amor de Deus? Haverá porventura algo que possa nos separar daquele que está ao nosso lado, daquele que cuida de cada uma das nossas necessidades, daquele que, podendo nos acusar, podendo nos condenar, decidiu assumir o nosso lugar, oferecer
perdão a nós, tornar-nos seus filhos e sua igreja, haverá alguém que possa condenar a igreja, acusá-la? Logo, podemos dizer, porque Deus está conosco, nós somos igreja. Somos igreja não porque sejamos perfeitos, mas porque fomos amados e perdoados por Jesus Cristo e em Jesus Cristo. É isto que faz de nós igreja. Em terceiro lugar, neste mundo em que a única certeza é que tudo é incerto, será que é possível ter alguma certeza? É possível nutrir alguma convicção real neste mundo de incertezas? Vejamos a parte final do texto que nós lemos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja possui muitas opiniões, mas a igreja não prega as suas opiniões, não proclama as suas opiniões. A igreja proclama uma certeza, a igreja proclama uma convicção, e a convicção que nós proclamamos é esta que está nesse texto: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É esta convicção que nós fomos chamados para anunciar. As opiniões mudam, a certeza permanece e se aprofunda. As opiniões são circunstanciais, a certeza, por sua vez, é existencial e é essencial para a igreja. Uma opinião é algo que você sustenta e defende. Uma certeza é algo que o sustenta e o defende. Esta é a diferença entre opinião e certeza. Uma certeza é algo que, além de o defender, de o sustentar, permanece no tempo. A grande certeza que nos sustenta como filhos de Deus, reunidos em sua igreja, é esta: nada pode nos separar do amor de Deus, revelado em seu Filho, Cristo Jesus. Mas que amor é esse? Quando nós falamos em amor de Deus, o que exatamente nós estamos dizendo? Você é capaz de pensar em algo que seja mais do que um mero sentimento? Você é capaz de pensar em algo que seja tanto sobrenatural quanto natural? Tente imaginar algo que valha mais do que todo esforço e sacrifício. Pense em alguma coisa cheia de convicção, mas ao mesmo tempo transbordante de tolerância, de aceitação. Algo sem o qual os heróis se tornam calculistas, oportunistas, algo sem o qual os religiosos não passam de fanáticos de plantão, algo que produza tanto mudanças quanto permanências, algo que seja tanto transcendente quanto imanente, algo que esteja além das categorias de útil e inútil, algo que seja o amanhecer, o sol a pino, o entardecer, uma coisa de cada vez e todas ao mesmo tempo. Pense em algo que quanto mais você doa, mais você tem. Pense em algo que é capaz de costurar as fissuras que existem entre ter e ser. Algo para além da tensão entre ação e contemplação. Pense numa única palavra que traduza quem é Deus. Pense numa única palavra que seja capaz de dizer aquilo que Deus espera de nós, seu povo. Pense numa única palavra que expresse aquilo que Deus fez por nós, seres humanos. Este é o amor de Deus. É o amor de Deus derramado em nossos corações. É o amor de Deus que nós devemos compartilhar. Este é o amor de Deus do qual nada e ninguém pode desligar-nos. Nesta vida ou em qualquer outra vida que você possa imaginar. É este amor que nós estamos celebrando hoje. A experiência de 150 anos deste amor divino. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dizemos em alto e bom som:
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos certos, convictos que nada e ninguém poderá separar-nos do amor de Deus. Por tudo isso, nós podemos dizer nesta manhã: somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos amou e deu a sua vida por nós. Termino a nossa meditação. A nossa história ao longo destes 150 anos foi entretecida com estes 3 fios preciosos: conhecimento, gratidão e convicção. Conhecimento, gratidão e convicção. Estes 3 fios teceram a história que nós celebramos. Se a história for comparada a uma montanha, sem temor, nós podemos afirmar nesta manhã: chegamos até aqui porque aqueles que vieram antes de nós, aqueles que vieram antes de nós, que estavam adiante de nós no tempo, eles estenderam as nossas mãos, a corda que foi tecida com conhecimento, com gratidão, a corda que foi tecida com convicção do amor de Deus. Hoje, do alto, nós contemplamos 150 anos de história. Não é toda a história do cristianismo, mas é muita história. Não é toda a história da reforma, mas é muita história para a vida de um ser humano, para a vida de uma pessoa. Isso me faz recordar o príncipe dos direitos civis, Martin Luther King Jr., num dos seus últimos sermões. Ele leu a passagem em que Moisés foi levado ao alto do Monte Nebo e Deus mostrou para ele a terra prometida e disse a Moisés que aquela terra que ele estava vendo, nela ele não entraria, que ele ficaria ali. Dominado pela força desta imagem e pelas incertezas que o cercavam, Luther King fez a seguinte afirmação: não importa, disse ele, não importa o que venha acontecer comigo, hoje eu estive no alto da montanha. Não importa o que venha acontecer comigo, hoje eu estive no alto da montanha. Deixemos o singular, apropriemo-nos do plural, porque a nossa história é coletiva. Apropriemo-nos do plural e digamos: não importa o que venha acontecer conosco, hoje nós estamos no alto da montanha. No alto da montanha. E hoje, do alto desta montanha, do alto destes 150 anos de história, quase 500 de reforma e mais de 2000 anos de cristianismo, aqui, do alto desta montanha de 150 anos, nós sabemos uma coisa: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, do alto da montanha dos 150 anos, nós temos a certeza, nós temos a convicção que nada, absolutamente nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Hoje, do alto da montanha dos 150 anos, nós podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Com este conhecimento, com esta gratidão em nosso coração, com esta convicção no amor de Deus, quero convidá-los nesta manhã. Avancemos rumo ao futuro, avancemos na convicção que Cristo continuará sendo levado para as novas gerações. Que Deus nos conduza, que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, primeira igreja, nesta tarefa. Amém.